Pessoal, tudo bom? A estatística é inferencial. Você tem uma população, média μ, desvio padrão sigma quadrado. Você quer tirar conclusões sobre ela, você faz uma amostra. Ela vai ter uma média x barra, média amostral, e o desvio padrão é S ao quadrado. Suas decisões vamos considerar um nível de significância. Então, a gente usa em geral 5% de chance de estar errado. Erro tipo 1. É um dos erros que acontece no teste de hipótese. Essa aula é só para a gente discutir dois testes importantes na estatística inferencial. Aqui nós estamos falando de estatística inferencial. O que é inferencial? É você concluir algo da população a partir da amostra. Inferir, concluir. O teste Z e o teste T. O Z usa a média ou proporção da população para você calcular. Você vai comparar a média e a proporção de homem, de mulher, a média de idade, por aí vai. Você precisa do sigma. O sigma é o desvio padrão, tá bom? Populacional. Em geral é para amostras maiores de 50. Alguns autores falam maior que 30. Aí fica a critério de vocês. A fórmula do teste, vocês usam essa aqui, ó, a estatística é x barra, que é a média da amostra, menos a média da população sobre o erro padrão, que é o desvio padrão sobre a raiz da amostra. O teste T, acho que é mais usado, que vocês colocam nos softwares, ele compara duas amostras. Então, você não precisa conhecer o desvio padrão da população. Isso ajuda nos testes, né? Porque você só trabalha com amostra. Então, você vai usar, no lugar aqui desse desvio padrão populacional, sigma, você usa um S e usa o erro padrão da amostra. Então, a gente vai fazer dois exercícios sobre isso, um de cada um, para a gente trabalhar. Aqui nós temos um teste, os tipos de teste, né? Bilateral, aqui, e unilateral. O unilateral, né? A gente, aqui falando mais para o teste T, desculpe, o teste Z. O teste Z aqui a gente fez. O teste unilateral, a gente pode ser à esquerda, menor, ou à direita, maior. Se cai nessa região aqui, que é a região crítica, você vai rejeitar a sua hipótese principal, a hipótese nula. Lembrando que o teste de hipótese, ele tem duas hipóteses, a hipótese nula, ou principal, e a hipótese alternativa, HA ou H1, fica a critério aí, certo? Então, a hipótese principal, em geral, é uma igualdade. É igualdade, igualdade. A hipótese alternativa é menor, maior, diferente. Quando é diferente, é um teste bilateral. O testes unilaterais, unicaudais, você está usando aqui, ó. Se cair aqui o seu Z, em geral a gente trabalha com Z, com aquela estatística aqui, ó. Essa é a estatística do Z. Se esse Z cai aqui, né, você delimita o Z. Se cai nessa região, o seu teste, você vai rejeitar. Se cai aqui nessa região, também rejeita. Só que aqui é maior e aqui é menor. Exemplo, você faz um teste, o Z deu 33 para alfa. O alfa é 5% em geral. Cai aqui, você vai ter que rejeitar a sua hipótese, porque caiu na região crítica. Bilateral não. Bilateral você tem os extremos abaixo, né, dos 5%, que acaba ficando 2,5% para cada lado. Agora a gente vai usar o T
Z ou T para decidir, né? Você vai usar o Z crítico ou o T crítico. Mas quando a gente trabalha com softwares como RStudio, por exemplo, o pessoal trabalha mesmo usando o p-valor para decidir se aceita ou não aquela hipótese, tá bom? E aqui, só para lembrar e fechar, quais são os tipos de distribuição de probabilidade em relação aos testes. O teste Z é a curva normal e o teste T é a curva T-student, ela é mais aberta aqui. E o teste Z é para amostras maiores e o teste T é para amostras menores, tá bom? Então a gente vai seguir com alguns exemplos no computador. Olá pessoal, tudo bom? Complementando essa aula do teste Z e teste T, eu trouxe esse problema aqui, ó, para o ChatGPT. O teste Z é aplicado a um problema de comparação entre meninos e meninas. É um grupo, né, grande aí de 318 meninos, grupo 1, né? E 197 meninas. Com 13 anos, a gente fez uma coleta grande e achamos uma média nesse teste, né, de inteligência, 38 pontos para meninos, 36 para meninas, sendo 12 pontos desvio padrão para meninos e 13 pontos, melhor dizendo, para meninas. Então, aplicamos o teste C, teste Z, para duas amostras independentes. Foi o melhor teste que a gente utilizou nesse caso. Né? Aplicamos a fórmula que está aqui para vocês. Né? E aí, o que nós achamos? Achamos um Z calculado, né? O Z do teste, 175. Sendo que o valor crítico a 5% no teste bicaudal é 1,96, né? Que a gente utiliza bastante nesse tipo de teste, que é o 5%. Dá sempre 1,96. Então, esse valor 175 em relação a 96, ele está dentro da área de aceitação da hipótese principal, ou hipótese nula. Então, não há evidências suficientes para afirmar que há uma diferença entre meninos e meninas a esse nível de significância nesse teste. Vejamos bem, se tem a curva, ele cai na área de aceitação da hipótese principal. E a hipótese principal é a igualdade. São iguais. Bom, então não há diferença significativa. Mas o teste T, que já é para uma amostra menorzinha, bem menor, né? Vamos pensar assim, foi utilizado nesse grupo aqui. Ó. 2 grupos, né? Uma lista total de 20 indivíduos. 10 destes foram aleatoriamente incluídos no grupo experimental. Aleatoriamente. Quer dizer, sorteou. E esses sofreram a influência da aprendizagem por compreensão, na verdade. E os outros 10 não é um grupo de controle, não teve nenhum tipo de mudança na metodologia do ensino. Lembrando que aqui é ficção, né? Então, esse aprendizagem por compreensão é só um exemplo fictício. Então, vamos medir aqui a atitude dos 2 grupos através da escala de atitudes. Uma escala intervalar, eles obtiveram no grupo experimental essas notinhas e do grupo de controle essas notinhas. Será que há uma diferença significativa entre os 2 grupos? Aí um grupo menor, né, uma amostragem menor, você tem que usar o teste T, você sabe que a curva do teste T é maior, já que ele é um teste feito, é o chamado T-student. Então, a gente utilizou a fórmula do T-student, tá bom? Aqui tem descrevendo quem são os elementos. Lembrando que N1, X1, S1 é do grupo experimental, X2 do grupo controle.
Calculando o teste T, deu 355. Você nem precisa olhar muito na tabela do teste T, foi um valor altíssimo, né? Vamos dizer assim. O valor P, que é o utilizado para 5% de significância, para um nível de 5%, deu 0,023. Então, quando isso ocorre, né? Quando é menor que 0,05, tem uma regra de decisão. Então, há uma diferença estatística significativa entre os grupos. Ou seja, esse método teve impacto significativo. No caso, se você olhar aqui as notas, esse grupo experimental teve notas de atitudes maiores do que o grupo de controle, ó, variando aqui 12, 8, 11, 10, 12. Aqui no grupo de controle não tem ninguém com 12, nem com 11. Por aqui você vai vendo que há uma diferença significativa nesse grupo de 20 indivíduos. E a gente confirma com esse teste, utilizando aqui o valor P como instrumento, como regra de decisão. Então, ele é menor que 0,05, então há uma diferença significativa, a gente pode concluir. Aí eu fiz mais uma perguntinha. Interpretando o resultado do teste mais detalhadamente, o que a gente pode incluir? Né? Porque eu pedi para ele analisar um pouquinho mais o teste ter calculado. Ele fala da hipótese nula, da hipótese alternativa. Então, ele diz que o método de aprendizagem por compreensão, se cair nessa hipótese aqui, não haveria influência. Mas nesse teste aconteceu, a diferença foi significativa. Então, esse método influenciou. O resultado 355 do teste, o p-valor a gente comentou já, a tomada de decisão, né? O valor P, o T positivo, é relativamente alto, o que sugere que o grupo experimental teve scores significativamente maiores que o grupo de controle. Então, há evidências estatísticas fortes para afirmar que o método de aprendizagem, no caso aí, por compreensão, teve um efeito significativo. Tá bom? É isso aí, pessoal. Tamo juntos. Se inscreva aí no nosso canal. Vamos usar mais aí o nosso chat GPT. E até a próxima.